De acordo com informações da revista Veja, o PT está distribuindo uma cartilha com propostas para orientar os programas de governo de seus candidatos a prefeito e vereador. O documento tem mais de 140 páginas e apresenta sugestões em áreas como segurança pública, saúde, educação e finanças. Uma delas recomenda que os futuros administradores se empenhem em aumentar as alíquotas de ISS e IPTU para grandes cadeias de lojas, redes e bancos. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo, estamos de volta aqui ao estúdio de Oeste Sem Filtro em São Paulo. É bom viajar, mas é muito bom estar de volta, né? Daqui a pouquinho, logo mais, a gente vai comentar um pouco da nossa estada, da nossa apresentação lá em Bauru, pela Rádio Auriverde Brasil. Fomos muito bem recepcionados lá por toda a equipe do Alexandre Pitoli, diretor da rádio. A gente vai preparar aqui, mostrar algumas fotos de como foi a nossa participação por lá. Mas vamos começar agora aqui com os assuntos deste Brasil. E aí trouxemos essa informação aqui, essa notícia de que o PT elaborou essa cartilha para futuros candidatos aí a prefeitos e vereadores pelo país. Esse documento, essa cartilha foi elaborada aí pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo, que pertence ao Partido dos Trabalhadores, que pertence ao PT, e entre as sugestões, uma delas é aumentar as alíquotas de ISS e também de IPTU para grandes lojas, redes e também para banco. A cartilha também sugere aqui, que os prefeitos incluam nos programas de governo incentivos para que o poder municipal apoie sindicatos e organizações trabalhistas na mobilização contra desigualdades no mercado de trabalho, a criação de bancos em municípios com mais de 50 mil habitantes e instituir fundo de fomento a políticas públicas para financiar iniciativas e programas que promovam os direitos e a inclusão da comunidade LGBTQIA+. Aqui tem alguns pontos incluídos nessa cartilha que está sendo aí, pelo visto, distribuída para os candidatos do PT. A pergunta que é a primeira a ser feita, vamos imaginar que uma grande rede de lojas gere 10 mil empregos. 10 mil empregos é emprego para chuchu. E aí eu vou aumentar o imposto dessa empresa que gera emprego. Se ela gera emprego, então todas essas pessoas que trabalham lá também arrecadam impostos, elas consomem mais, ou seja, fazem a economia girar, e quando fazem a economia girar também arrecadam mais impostos. Qual é o sentido de aumentar o imposto dessa empresa? Onde é que tem ali justiça tributária? Há um conceito de isonomia tributária também no Brasil, é constitucional inclusive, em que você diz, olha, você não pode tratar as pessoas, fazer discriminação tributária, a menos que você tenha uma razão para isso. Bom, ou que pelo menos algum motivo lhe propicie isso. Por exemplo, você vai lá e dá desconto de IPTU, como as prefeituras davam lá atrás, para a instalação de empresas lá naquela cidade. Redução de ICMS, por quê? Ali tinha um projeto da cidade ou do estado, por exemplo, com isenção de ICMS, para atrair essas empresas. Mas qual era o objetivo de, digamos, abrir mão de receita tributária? Não é aumentar, é abrir mão de receita tributária. Fazer com que aquela empresa se instalasse lá, em torno daquela empresa ela atrairia outras empresas, eu me refiro sobretudo às montadoras. Essas empresas todas iam girar a economia local, iam gerar emprego e, portanto, arrecadação econômica e, claro, bem-estar social para o município. Agora o PT está fazendo exatamente o oposto. Veja só, eles estão querendo que uma recomendação desse estudo da Perseu Abramo, que os futuros administradores se empenhem em aumentar as alíquotas de ISS e IPTU, ou seja, são dois impostos municipais, está visando obviamente os prefeitos, para grandes cadeias de lojas, redes e bancos. É tudo exatamente o oposto do que pode fazer gerar uma economia, fazer girar uma economia, melhor dizendo, ou fazer a economia gerar a riqueza. É óbvio que esse tipo de estudo dá até medo, né? Porque é temerário, como uma ideia dessa não se sustenta no mínimo que deveria se sustentar. Além do que, de novo, reforça a ideia do PT, que é uma ideia do século passado, que atrasa a vida do Brasil, que está no século XXI. É gerar receita cada vez maior para o Estado, neste caso o município, o poder público, para que o prefeito, digamos, distribua esse dinheiro de acordo com a conveniência política dos aliados. É tudo que é o atraso. É tudo que é contra a iniciativa privada, a produtividade, ou seja, o pagador de impostos que quer quanto mais empresas e lojas gerem emprego e gerem, obviamente, fazendo a economia girar, que é isso que dá autonomia às pessoas. É, de novo, uma ideia temerária que, enfim, deve servir ali para aquele núcleo, o núcleo da estupidez econômica que tem atrasado o país.